Fala galera ligada no canal, passando por aqui ó, para deixar a resolução comentada da questão que eu postei ontem lá no meu Instagram. Para quem não me segue ainda, vai lá, @biouniverso1 e é claro, não deixa também de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, a sua sugestão. E sem mais demora, vamos para a questão aí, uma questãozinha bacana da UERJ Vestibular 2005, e ela diz o seguinte: as células de nosso organismo metabolizam glicídios, lipídios e proteínas usados para fins energéticos ou para sintetizar componentes de sua própria estrutura. O esquema adiante apresenta algumas etapas importantes do metabolismo energético no fígado. Aí ele dá esse desenho aqui, né, galera? Glicose indo para glicogênio e vice-versa, representando aqui a glicólise também, enfim. Ele dá uma série de etapas, se você quiser ler com atenção, dá uma pausada aí no vídeo, olha etapa por etapa. Mas vamos lá para as perguntas. Letra A. Suponha uma dieta alimentar cuja quantidade de carboidratos ingerida esteja acima da necessidade energética da média de uma pessoa. Ou seja, o indivíduo aí ele está comendo mais do que deveria. Dentre as etapas metabólicas apresentadas, cite duas que devem ser ativadas para promover acúmulo de gordura no organismo dessa pessoa. E letra B, nomeie um hormônio que seja capaz de induzir o processo de gliconeogênese no fígado e indique onde esse hormônio é produzido. Então vamos lá, pessoal, ele está falando aí um pouquinho sobre metabolismo. Vamos pegar aqui e fazer uma revisãozinha rápida sobre o metabolismo dos carboidratos. Você comeu, aumentou a taxa de glicose no sangue depois daquele pratão lá que você bateu no almoço. Aumentou a taxa de glicose no sangue, o que vai acontecer? As células de beta das ilhotas pancreáticas vão liberar insulina. A insulina vai fazer o quê? Ela vai estimular a captação da glicose para o interior das células e de quebra vai estimular aí alguns processos como a glicólise, que é a quebra da glicose, e a glicogenogênese, ou simplesmente glicogênese, que é a síntese do glicogênio. Pois bem, passado algum tempo, 3 a 4 horas, contando que você não tenha comido mais nada, você começa a entrar num estado de jejum e a taxa de glicose no sangue, ou seja, a glicemia, ela vai diminuindo. Diminuiu a glicemia, quem vai atuar? O glucagon. Glucagon produzido aí, no caso, pelas células alfa das ilhotas pancreáticas, e o glucagon ele vai estimular a glicogenólise, quebra do glicogênio para a formação de glicose, bem como a gliconeogênese, que é a mobilização de substratos não glicídicos, ou seja, mobilização de alguma coisa que não seja carboidrato para a formação de glicose. E os principais são lactato, glicerol e a grande maioria dos aminoácidos. Aqui a gente poderia considerar até o próprio piruvato como tal, mas estão aí, né, precursores não glicídicos mobilizados para a síntese de glicose, ou seja, esses dois processos, glicogenólise e gliconeogênese, vão aumentar a taxa de glicose no sangue. Então, se por um lado a insulina ela é hipoglicemiante, porque capta a glicose para dentro das células, o glucagon ele vai ser hiperglicemiante, porque aumenta aí a concentração de glicose no nosso sangue. Além do glucagon, nós temos aí a adrenalina, produzida na medula das adrenais, caracterizada em momentos de luta, fuga, susto, e também o cortisol, produzido aí, no caso, também nas adrenais, porém no córtex adrenal, que vão atuar também estimulando esses processos e sendo, portanto, hiperglicemiantes. Tudo bem, pessoal? Fizemos aí uma revisãozinha bem breve, só para a gente poder partir para a questão. É claro que tem uma série de outras informações aí que seriam bacanas de a gente discutir, mas a ideia aqui hoje não é essa. Inclusive, se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários aí. Então, voltando para a nossa questão, botando aqui de volta só para vocês se situarem. Letra A. Suponha que uma dieta alimentar cuja quantidade de carboidratos ingerida esteja acima da necessidade energética média de uma pessoa. Dentre as etapas metabólicas, cite duas que devem ser ativadas para promover o acúmulo de gordura. Ou seja, né, para fazer a pessoa acabar engordando, acumular aquela gordurinha, etc. e tal. Uma das etapas a galera mata com muita facilidade. Gordura, lipídio, ácido graxo, beleza. Então, ó, a síntese de ácidos graxos. Essa é uma.
O problema é uma segunda etapa. Muita gente coloca, por exemplo, a glicogenogênese ou até mesmo a quebra do glicogênio. Só que acontece o seguinte: formação de glicogênio, se você está mobilizando glicose para formar glicogênio, você não está vindo para a via de síntese de ácidos graxos. Só pelo desenho, olha, partindo da glicose, que é carboidrato, olha o caminho que a gente tem que fazer para chegar até a síntese de ácidos graxos. É esse aqui. Então, as pessoas às vezes pensam no glicogênio, porque está estocando, aí a hora que estocar glicogênio demais, mas não é por aí. Olha o desenho. Primeiro, você estoca glicogênio, mas não quer dizer que você vai estocar glicogênio tanto ao ponto, né, de você chegar, tá no máximo lá e acabar produzindo gordura. E segundo, vendo pelo esquema, galera, a gente tem que ser fiel às questões. Vendo pelo esquema, a rota de síntese de ácidos graxos é essa aqui, pela qual eu estou passando o laserzinho. Então, a segunda etapa tem que ser uma outra etapa que faça esse mesmo trajeto aqui. Obviamente, não vai poder ser a 7 duas vezes, né? Então, dentre as etapas, e partindo aqui da glicose, qual seria a outra etapa? Etapa de número 3. Professor, então por esse seu raciocínio não poderia ser a glicogenólise, a quebra do glicogênio? Não, pelo seguinte, o simples fato de nós estarmos quebrando o glicogênio não significa que você vai acumular ácido graxo. Até porque nós começamos a quebrar glicogênio quando nós estamos aí em falta de glicose, né? E o acúmulo de ácidos graxos vai se dar quando a gente estiver aí comendo mais do que deveria, como ele falou, principalmente no que diz respeito aí, até por conta da questão, aos carboidratos. Então, a questão é síntese de ácido graxo, molezinha, e aqui, partindo da glicose, uma outra etapa que siga este caminho na direção da rota de produção dos ácidos graxos. E aí, repito, a quebra do glicogênio não serve porque quebra do glicogênio vai formar glicose, mas essa glicose que foi formada aqui, não necessariamente ela vai estar em excesso ao ponto da gente chegar e começar a sintetizar ácidos graxos. Ela pode simplesmente, dependendo da concentração que esteja, pegar essa rota aqui, acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, acabou. Ok? Então as etapas são 7 e 3. Letra B. Nomeie um hormônio que seja capaz de induzir o processo de gliconeogênese, ou seja, mobilização de substratos não glicídicos para a produção de glicose. Então, nomeie um hormônio que seja capaz de induzir a gliconeogênese no fígado e indique onde esse hormônio é produzido. Então, pessoal, pelo esqueminha que nós vimos, nós vamos ter 3 opções aí. O próprio glucagon. Onde é que o glucagon é produzido? Lá no pâncreas, nas células alfa das ilhotas pancreáticas. Tá? Nós temos aí também a adrenalina, produzida na medula adrenal, e nós temos aí também o cortisol, produzido no córtex adrenal. Então você tinha que colocar como resposta o hormônio e o local de produção. Como é uma questão discursiva, eu sugiro fortemente que os hormônios da adrenal, vocês façam a distinção da produção na medula, no caso da adrenalina, e do córtex, no caso aí do cortisol. Tudo bem? Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa resolução, questãozinha bem bacana sobre hormônios aí, metabolismo energético. E qualquer dúvida, pessoal, só deixa aí nos comentários. E é claro, não deixa lá de me seguir no Instagram, @biouniverso1. E até a próxima. Tamo junto!